Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, turma. Hoje nós vamos começar agora a nossa terceira aula de Ética Profissional e Cidadania. Eu vou começar já dando uma boa noite para o professor Melk. Hoje nós estamos tudo ok em termos de sistema, então eu quero a participação de vocês desde o início da aula. Agora, já comecem aí, quando a gente começar a falar sobre os temas, vocês já começam a anotar as dúvidas, para que a gente receba aí esse feedback. Hoje eu quero muita participação e um feedback bem legal de vocês, ok? Boa noite, professor. Boa noite, professora Cléo. Boa noite a todos os alunos na nossa terceira aula, os tutores aí dos polos. Vamos nessa, vamos trabalhar. Ok, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre as concepções éticas contemporâneas. É um tema bem interessante, porque a gente vai falar das questões do nosso dia a dia. Vamos falar também de um tema interessantíssimo, que é muito importante na nossa disciplina, que é a ética profissional e o código de ética. Nós teremos um vídeo muito interessante sobre isso, dentro da área de TI, né, dentro da área de vocês que vão trabalhar aí com internet, nesse meio digital. Muito interessante. Então, hoje, como objetivo da nossa aula, nós pretendemos compreender algumas reflexões da ética na filosofia contemporânea, como eu já falei para vocês, né? Então, contemporânea, como vocês já sabem, né? São as questões que são discutidas hoje, com o tempo, na contemporaneidade. Entender o conceito de ética profissional. Então, hoje nós vamos trabalhar esse conceito aí e a importância dessa ética na nossa vida profissional, uma vez que nós estamos aqui para essa formação profissional. Compreender a ética profissional como uma ética aplicada ao mundo do trabalho, né? Então, nas aulas anteriores, nós já havíamos conversado que a ética ela tem um campo, né? Um espaço onde nós exercitamos essa ética. E um dos espaços é o espaço profissional, as empresas onde nós estaremos desenvolvendo as nossas atividades. Então, nós temos que agir eticamente na sociedade, no nosso cotidiano, com a família, com os amigos, mas e principalmente também nós temos que agir eticamente no nosso campo profissional, ok? Então, nós vamos falar sobre as éticas contemporâneas, ou seja, quais são as concepções nos dias de hoje que são discutidas para que nós possamos refletir a nossa moral. Como está a nossa moralidade hoje, né? Quais são os temas que precisam ser revistos, precisam ser aprimorados? Então, essas concepções elas vão estar refletindo esses temas. A primeira concepção que nós vamos ver... bom, aqui está a lista de todas elas primeiro, né? Então, nós vamos ver a ética do discurso, que é uma ética bem interessante, ou seja, qual é a concepção que se tem no que diz respeito ao nosso direito de fala, né? Quem pode falar na nossa sociedade e quem fala na nossa sociedade? Essa é a reflexão da ética do discurso. Temos a ética latino-americana, que é uma ética que, pelo nome, né, vocês já podem ver, ela diz respeito à nossa sociedade e a todos os países latino-americanos que tratam aí muito da questão da exclusão, né? Então, nós vivemos em uma sociedade que é uma sociedade muito desigual. Essa exclusão, ela acontece justamente porque nós vivemos em uma sociedade desigual. E essa desigualdade... tá meio torto isso aqui, vamos voltar aqui. Vamos entender aí como a desigualdade.
A ética dos direitos humanos, pelo próprio nome, né, você já pode identificar que vai falar das questões dos direitos humanos. A ecoética, que trata da nossa relação com a natureza, a nossa relação com o mundo e com a natureza. E a ética empresarial e profissional, que vai falar da nossa relação enquanto profissionais. A primeira ética que nós vamos ver é a ética do discurso. Essa ética do discurso, ela é uma ética que é baseada em uma teoria de Habermas, né, quando ele trata da questão da comunicação. No livro de vocês, de ética profissional, no primeiro capítulo, né, o autor ele fala bastante sobre a questão da socialização, né? Então, nosso processo de socialização. Como que se dá o nosso processo de socialização? Basicamente pela comunicação, porque quando nós nascemos, nós somos incluídos em um mundo social e precisamos aprender a conviver neste mundo. E como é que nós vamos aprender a conviver? A partir do momento em que os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos vão, né, juntamente conosco, mas vão nos orientando através da fala, através da comunicação, nos dizendo o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, como nós podemos ou não nos socializar, né, viver da maneira mais harmônica possível. Então, Habermas, ele vai partir dessa teoria do agir comunicativo aplicado à ética. Ele pressupõe que o homem constrói a sua racionalidade ao longo da história e que, ao agirem comunicativamente, descobrem, constroem e entram em consenso sobre as verdades. Então, como é que nós podemos ter acesso ao que já foi construído ou ao conhecimento que foi desenvolvido na humanidade? Somente através da comunicação, seja ela a comunicação falada ou a comunicação escrita. Então, para Habermas, como é que eu vou me inserir no mundo? Eu vou me inserir a partir desse agir comunicativo. Muito bem. Então, a ética do discurso, ela fundamenta-se na racionalidade humana e na sua capacidade de democraticamente. Essa é uma palavra muito forte nessa ética do discurso, porque quando ele traz essa palavra democraticamente, ele está querendo nos mostrar que juntos, e não só uma pessoa, vai analisar, discutir, ponderar e estabelecer seus valores e suas regras de convivência. A moralidade tem que ser estabelecida pelo consenso, sem a dominação de uns sobre os outros. Então, esse é o fundamento, a fundamentação dessa ética do discurso, qual seja ela. A de que nós temos que comunicar, analisar e discutir democraticamente quais são as melhores realizações, quais são as melhores saídas para a nossa sociedade, né? Então, nós temos que analisar aí, vamos pensar na nossa sociedade. Quem é que decide os rumos da nossa sociedade? Nós estamos participando dessas decisões, nós estamos ativamente agindo para que a nossa sociedade seja melhor? Essa é uma reflexão que essa teoria, né, do discurso, essa ética do discurso nos leva a fazer. Quem tem o direito de fala na nossa sociedade? Você tem o direito de fala? E quando você tem o direito de fala, a que fala você tem direito, né? Existe uma teoria de um filósofo, o Foucault, que ele diz o seguinte: bem, existe uma ordem do discurso e nessa ordem do discurso nós o tempo todo estamos sendo interditados, né? Então, o que é esse ser interditado? Você até tem vontade de falar alguma coisa, tem vontade de participar, mas ou você é interditado por outras pessoas ou você é interditado por você mesmo, né? Essa é uma das características. São 3 características da ética do discurso e dentro delas tem uma característica dessa. Vamos ver aqui quais são as 3, né?
3 condições básicas para que se desenvolva uma ética do discurso. A primeira condição é que todas as pessoas, isso aqui é fundamental, podem participar do discurso que acontece na teoria e na prática social. A segunda condição é que as pessoas podem questionar, fazer novas afirmações e partir de suas necessidades e convicções. Então, será que nós estamos refletindo as nossas necessidades? Ninguém pode ser impedido, olha aqui a interdição, né? Por forças internas ou externas aos discursos, que é o que nós estávamos falando. O professor Melk vai comentar um pouco aqui para a gente sobre essas 3 condições. Bom, professora Cléo, a senhora estava falando das 3 condições, né, básicas daqui do discurso. E é interessante que existem forças internas e forças externas. E essas forças internas, elas aparecem como todas as regras, todas as crenças, todos os valores de convivência que a gente recebe ao longo da nossa vida, do nosso processo de socialização. Desde quando nós nascemos até o momento em que morremos, passamos por esse processo de socialização. E uma fala interessante da professora Cléo foi que nós não podemos ser dominados por discurso nenhum. Temos o direito, né? Pelo menos teoricamente as pessoas têm o direito de falar, de se expressar, até porque isso também consta na Constituição, mas tanto as forças internas quanto as forças externas não podem ser um impedimento para o nosso discurso. Por exemplo, nas forças externas, nós tivemos vários regimes políticos ao longo da história, né? O nazismo, o fascismo, né? O fator coercitivo, né? A repressão, a coerção. Quantos discursos foram anulados por uma fala dominante de quem se julgava ter essa fala com mais poder? Então, dentro dessas condições básicas, quando nós somos interditados, não temos como falar algo se somos impedidos totalmente. Queremos falar algo que achamos que é certo, que é ético, e infelizmente o nosso discurso, tanto por forças internas quanto por forças externas, são impedidos. Ok. Então, o que o Habermas e todos os teóricos da ética do discurso querem é justamente que nós passamos a refletir sobre isso, né? Então, quem tem direito ao discurso? Para Habermas, se nós vivemos em uma sociedade democrática, todos nós temos que ter direito ao discurso, todos nós temos que ter direito à fala. Até porque, como diz aqui na segunda característica, as pessoas podem questionar, fazer novas afirmações e partir de suas necessidades e convicções. Eu acho que um bom exemplo sobre isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que é a questão da Copa. Né? Então, muitas pessoas estão questionando, pera lá, mas eu não falei nada, eu não concordei com a Copa. Né? Então, as pessoas estão questionando, e o nosso direito à fala? E as nossas necessidades? E aí as pessoas estão questionando justamente em cima disso, né? Que nós tínhamos necessidades, as pessoas estão dizendo, ora, nós temos necessidades e prioridades que precisam ser resolvidas, precisam ter realmente prioridade numa relação democrática. Então, eu acho que essa ética do discurso, ela é muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Por isso que é uma ética contemporânea, porque no nosso tempo, né, quando nós somos sujeitos racionais, que temos a nossa racionalidade, que temos uma inteligência, que estamos aqui, por exemplo, nesse ambiente que nós estamos estudando, nos informando, né, buscando um crescimento intelectual, moral, ético, nós estamos então questionando sobre essas coisas. Então essa ética, essa concepção ética, ela nos chama a atenção para o fato de que, enquanto sujeitos morais, sujeitos racionais, que estamos desenvolvendo a nossa racionalidade, nós queremos ter o direito de fala. Muito bem. Uma outra concepção também que é muito interessante e que diz respeito à nossa sociedade também é a ética latino-americana.
né? Porque essa ética, ela é uma filosofia moral que considera a realidade social excludente da América Latina, como nós já falamos. E um dos pensadores que é um pensador brasileiro, né, que inspirou essa ética é Paulo Freire. Então, para Paulo Freire, na sua, que as pessoas chamam de pedagogia da autonomia, né, pedagogia da libertação, o Paulo Freire ele traz essa ideia de que nós vivemos em uma sociedade desigual, em uma sociedade de exploração e de exclusão. Então, já que o sistema capitalista ele traz na sua origem já a desigualdade social, nós precisamos estar refletindo os fenômenos dessa desigualdade. E um dos fenômenos mais fortes é justamente a exclusão. Então, nós temos aí uma grande parcela da sociedade que está excluída, seja da educação, seja da saúde, né, seja do sistema de moradia. As pessoas não têm uma moradia digna e não têm uma educação digna também, né, que nos faça ter uma autonomia social, uma autonomia moral. Nas aulas passadas nós falamos bastante sobre essa questão da autonomia moral. O fato de você ser capaz de decidir autonomamente sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim e agir assim a partir disso. Mas para ter essa autonomia nós temos que ter o quê? Liberdade, né? Por isso que a pedagogia de Paulo Freire também traz essa ideia da pedagogia da libertação, da autonomia. Então a ideia também principal da ética latino-americana é a ideia de alteridade. Porque a ideia de alteridade, ela surge justamente nessa desigualdade. Então, se nós vivemos em um país desigual, nós não somos iguais, né? Como que num país desigual as pessoas vão ser iguais? Apesar de que lá na Constituição, né, está dizendo todos são iguais perante a lei. Tudo bem, perante a lei. Mas perante os direitos, as necessidades das pessoas são iguais? As pessoas vivem em moradias iguais, as pessoas estudam em escolas iguais, elas têm um atendimento de saúde em hospitais iguais? Não. Então, desse ponto de vista, as pessoas são outras, as pessoas são diferentes. E a partir disso aí que a ética latino-americana traz essa questão da exclusão e da alteridade. Vamos ver o que seria então a alteridade aqui na ética latino-americana. A alteridade trabalha com a ideia de que não podemos entender, né, o outro a partir do nosso ponto de vista. Precisamos entender o outro desde ele mesmo. Então, a ideia de alteridade é a ideia do outro. Alter quer dizer outro. Então, a alteridade é eu enxergar o outro a partir dele mesmo, a partir da sua alteridade. O discurso dominante, ele tende a anular essa alteridade. O não respeito à alteridade implica na dominação da verdade. Então, o que a ética latino-americana traz, vocês vão perceber que todas essas concepções éticas, elas trazem uma ideia fundamental, que é a ideia da desigualdade, do desrespeito aos direitos humanos, né? Então, dentro de uma sociedade desigual, nós vamos sempre estar encontrando aí um desrespeito aos direitos humanos, um desrespeito ao outro. Bom, se ele não é igual a mim, o problema é dele, né? E não meu. Bom, se eu estou aqui no meu canto e eu não tenho aquelas necessidades, aqueles problemas, ele que vai lutar pelos direitos dele. Então, essa fala, esse pensamento é o que é questionado por essa ética. Uma vez que nós vivemos em sociedade, nós temos que buscar soluções para os problemas sociais. E quando nós falamos em problemas sociais, nós não estamos falando dos problemas de uma parcela da sociedade. Nós estamos falando dos problemas da sociedade como um todo. Se certa parcela da sociedade não tem determinadas necessidades, nem determinados problemas, mas outra tem, então toda a sociedade tem que se unir, né, para solucionar aquele problema.
Então, a ideia da autoridade está em você reconhecer que existe outro, que este outro tem uma outra realidade e que dentro dessa realidade existem outras necessidades, né? Então, trabalhar em cima disso. O professor Melk também vai trazer uma observação sobre a alteridade. Bom, vou trazer aqui alguns exemplos de alteridade, né? Foi dado o conceito e quem é o outro na nossa sociedade, na sala de aula, por exemplo, né? Na igreja, onde você está andando, seja no centro da cidade, na escola, quem é o outro? Aprender com as nossas diferenças faz a gente crescer, é interessante, esse é o cerne da alteridade. E é interessante que o outro, quando nós falamos no outro, a gente aponta primeiramente aí, quem sabe, o índio, né, o indígena que mora lá na sua oca, o negro, mas nós também somos o outro de alguém. Né? É interessante quando o exemplo que a professora Cleo falou, que a pessoa, você não é igual a mim, mas nós somos o outro de alguém. Né? É isso que faz a sociedade, as relações sociais. Você tem, por exemplo, o excluído, um portador de necessidade especial. Essa semana passou uma reportagem na televisão de um rapaz que perdeu as 2 pernas no acidente, passou a andar de cadeira de roda e ele se sentiu não visto pela sociedade, professora Cleo. É interessante, ele era são, sofreu um acidente, né, perdeu as 2 pernas, foi para a cadeira de roda e de repente sentiu a necessidade de subir numa calçada, né, viu que a sociedade, as outras pessoas já não olhavam para ele na sua própria rua, no seu próprio bairro, que ele também era ser humano, né? Que alguns órgãos competentes que não fazem as calçadas de forma para o portador de necessidade especial ter acesso a elas, todo um discurso sobre essa acessibilidade das pessoas portadoras de necessidade especial. O homem e a mulher, na trajetória histórica, durante muito tempo o discurso foi dominante, a mulher não pode trabalhar, a mulher tem que ficar em casa, né? O indígena tem que ser escravo, ele tem que ser a minha mão de obra, o escravo, o negro lá da África. Então, esses são os exemplos de alteridade, o idoso, a criança, qualquer um, né? Nós mesmos somos o outro de alguém. Ok, obrigada. Interessante esse exemplo do professor, do caso do rapaz que passou a andar de cadeira de roda. Então, ele foi obrigado, né, a ver o mundo a partir da visão do outro. Isso que é interessante nessa ética. Vamos ver a fundamentação aqui. A ética latino-americana, ela tem como princípio ético baseado na necessidade de respeito à alteridade do outro. Esse caso do rapaz que passou a andar de cadeira de roda, a partir daí, ele conseguiu ver, né, as necessidades do outro, de suas necessidades, de sua dor, para que o outro possa ser o que é e conquiste seu espaço no mundo. Eu acho que o exemplo que o professor deu do cadeirante foi perfeito para este princípio. Então, o princípio ético da ética latino-americana é de que a ética é tudo que possibilita a modificação do quadro de exclusão, né? O exemplo que o professor deu trabalha bem essa questão da exclusão social do cadeirante, né? E afirma a identidade da alteridade do excluído. Então, vejam que os exemplos que o professor deu, né, encaixaram muito bem com este princípio. O princípio de reconhecer o outro a partir dele mesmo. Então, bom, eu não sou cadeirante, eu não preciso das escadas, das calçadas ou de toda a sociedade com acessibilidade. Então, eu não vou construir acessibilidade porque eu não tenho essa necessidade. Uma hora que você consegue ver o outro, ver as necessidades do outro e respeitar essas necessidades, você faz com que esse outro deixe de ser excluído, né? Porque o cadeirante, nesse exemplo, ele está sendo excluído do meio social, porque ele não pode andar na rua, ele não pode muitas vezes entrar numa sala de aula, ele não pode muitas vezes ir a um shopping, ir a alguma loja, fazer algum curso, porque no lugar que se faz o curso ele não tem acessibilidade. Então, isso é exclusão, né, da alteridade. Adorei o exemplo do professor.
Bem, vamos lá para ainda a ética latino-americana. Como vocês perceberam, ela traz uma reflexão política, porque a ideia de superar a dominação social que gera a exclusão. Então, trabalha com a questão das práticas ilegais e, portanto, imorais, né, que precisam ser combatidas a partir das lutas sociais. E essas lutas sociais, elas acontecem tanto no campo quanto na cidade. Existem as lutas sociais que tratam das condutas coletivas, mas também existe a questão da conduta individual. A mudança nas relações sociais de gênero, a superação do machismo, da homofobia, que foram os exemplos que já nós trabalhamos, né? A questão da participação da mulher, a questão da homofobia também, que é uma questão muito latente na nossa sociedade, né? Uma ampla discussão está acontecendo e é uma discussão muito positiva, porque nós estamos falando de seres humanos, né? A gente vai falar dessa ética daqui a pouco. Então, todos nós somos seres humanos, todos nós merecemos ser incluídos e precisamos ser avaliados a partir de nós mesmos, né? Eu, por exemplo, sou uma outra de muitas outras pessoas, né? Eu sou professora e outras pessoas não são. Então, quem for analisar as minhas necessidades, tem que analisar a partir das necessidades de um professor e não das necessidades dele, né? Então, essa é a reflexão ética que se espera. E a ética latino-americana, ela traz uma reflexão política, por quê? Porque faz com que nós passamos a pensar na sociedade e nas políticas públicas que estão sendo implementadas ou não para a inclusão social. Né? Como o professor falou, inclusão da mulher, do negro, da criança, da pessoa com necessidades especiais, dos idosos, de todos aqueles que são, entre aspas, né, minorias na sociedade, ou seja, que estão excluídos de alguma forma na sociedade. Vamos então para uma ética que complementa essa ética latino-americana, que é a ética dos direitos humanos. Eu acredito que essa ética, gente, é uma ética que ela faz um congraçamento entre todas as concepções. Porque, se vocês perceberem, quando nós falamos da ética do discurso, nós falamos da necessidade da inclusão e do direito de fala, porque todos somos iguais no sentido de que somos racionais e somos capazes de identificar as nossas necessidades. Na ética latino-americana, a ideia da desigualdade social, mas uma desigualdade que precisa ser combatida a partir de uma inclusão social. Por que essa inclusão? Porque todos somos iguais enquanto seres humanos. Né? Então, é por isso que eu digo que essa ética dos seres humanos é uma ética interessante. Vamos ver aqui a teoria dela. Então, existe uma dificuldade em estabelecer quais são os critérios e os valores que vão definir as normas éticas. Como nós podemos perceber, existem várias concepções, mas essa daqui, ela vem justamente para tirar essa dificuldade que nós temos. O ser humano possui direitos que são inalienáveis e, por isso, precisam ser respeitados. Então, a ideia de que o ser humano, ele é humano em qualquer lugar do mundo, né? Então, os direitos humanos são uma espécie de guardiões da conduta dos estados e seus aparatos de segurança. E essa é uma ideia que já é desenvolvida em todos os países que fazem parte da ONU. Os direitos humanos podem se tornar grande critério para a conduta ética dos povos e das nações. Então, gente, se nós temos alguma dúvida, às vezes os alunos me perguntam assim, mas professora, como é que eu vou saber quando que eu estou sendo ético, quando que eu estou sendo antiético, como que eu estou agindo moralmente ou imoralmente? E eu sempre digo assim que isso para mim é muito tranquilo, porque eu me reporto a essa ética dos direitos humanos, né? Na aula passada, nós falamos na ética do dever de Kant. E alguém perguntou para mim assim, ora, a ética do dever de Kant fala de uma universalidade,
Mas que universalidade é essa? E eu respondi, a universalidade do humano, né? Porque a ética, ela acontece onde? Na sociedade. E quem são as pessoas que se relacionam na sociedade? São os seres humanos. Então, qual é o primeiro princípio? O princípio básico, o respeito ao ser humano. Seja ele homossexual, seja ele uma mulher, uma criança, um idoso, um negro, um branco, um amarelo, um índio, todos são o quê? Seres humanos. Então, eu tenho que respeitá-los como tal. Às vezes me perguntam também assim, ai, professora, mas eu não aceito, me falam, não me perguntam, eu não aceito, por exemplo, a homossexualidade. Eu digo, não tem problema, você não precisa aceitar, você só precisa respeitar. Então, se você respeitar o direito do outro, de ser quem ele é, de viver como ele vive, de ter a sua alteridade, né? E também lutar para você ser aceito na sua alteridade, nós vamos poder conviver, né? E qual que é a base disso? A humanidade. Nós só temos que respeitar os seres humanos, porque os seres humanos têm os seus direitos inalienáveis de viver, né? Qual é o direito? O principal valor que nós falamos aqui já, gente, espero que vocês não tenham esquecido. Qual o principal valor ético que nós temos? A vida. Em qualquer situação, a principal coisa que você vai levar em consideração é a vida, né? Então, todos nós temos direito à vida. Todo ser humano tem direito à vida. Seja ela como for, a pessoa tem que ser respeitada, ok? Então, esses direitos humanos, como eu falei, eles podem e devem ser grande critério para a nossa conduta ética. Inclusive, quando essa conduta está relacionada com o Estado, porque o Estado também tem que nos respeitar enquanto seres humanos. Quando nós falamos que o Estado tem que nos respeitar como seres humanos, esse Estado eles têm que nos respeitar como seres humanos acima do cidadão, né? Ah, tem que me respeitar como cidadão. Sim, mas antes de cidadão eu sou um sujeito humano. Quer dizer que se tiver alguém de outro país aqui, ele não for cidadão brasileiro, ele não vai ter os seus direitos humanos respeitados? Né? Essa é a reflexão. Outra ética que nós temos é a ecoética. Essa ecoética, ela tem como inspirador o Edgar Morin, né, que é um filósofo contemporâneo também. É a ética planetária que se impõe ao homem, repetiu aí, né, como necessidade de sobrevivência futura. Ou seja, nós precisamos, cada um de nós, né, temos que desenvolver o que os teóricos da ecoética chamam de autoética. Ou seja, cada um tem que eleger finalidades e integrá-las na alma. Finalidades de quê? Finalidades éticas em relação à natureza, em relação à sociedade. Então, dentro da ecoética, nós temos que decidir sermos éticos. Uma ética política se pretende verdadeiramente humana, supõe primordialmente a restauração do sujeito responsável. Então, o que Morin traz é a ideia da responsabilidade, tanto com a natureza quanto com o ser humano. Então, uma ecoética supõe a solidariedade. Então, nós temos que ser solidários uns com os outros, com o mundo e com a natureza. A incitação às boas vontades para salvar a humanidade respeitando a natureza. Como que nós vamos fazer isso? Olha, aí entra até como um fator principal vocês, né? As pessoas que estão ligadas aí na internet, nas redes, porque a proposta da ecoética é nós fazermos uma grande rede de solidariedade, de reflexão, né, para que nós possamos aí defender a humanidade e defender a natureza. Porque uma vez que nós defendemos a natureza, automaticamente nós estamos defendendo a humanidade. Porque nós somos animais que fazemos parte da natureza, a diferença é que nós somos animais racionais, ou mais ainda, que nós somos animais humanos. E os outros animais não são humanos. Então, nós temos que respeitar a nossa humanidade e respeitar a natureza também.
E aí nós temos a ética empresarial, né? Que é a ética que vai nos falar aqui do nosso comportamento enquanto profissionais. Refere-se aos valores que são observados por uma empresa na relação com seus clientes, fornecedores e funcionários, né? No nosso caso, nós vamos estar aqui nesse papel enquanto profissionais. Uma postura ética é fundamental para a sobrevivência da empresa no mundo empresarial contemporâneo, eu diria, né? Porque nos dias de hoje, as pessoas precisam ter uma confiança moral em uma empresa. Então, nessa ética empresarial, o que vai prevalecer é a coletividade. Prevalece o nós sobre o eu. Quer dizer o quê, gente? Que nós, enquanto partícipes de uma empresa, nós não podemos agir a partir de nós mesmos, simplesmente, né? Nós temos que agir nessa coletividade, no respeito ao colega de trabalho. Para que uma empresa funcione, ela precisa que todos estejam fazendo a sua parte e respeitando o outro e contribuindo com o outro. Principalmente na área de TI, né, nessa área que vocês vão estar atuando. Então, quais são os valores que devem se desenvolver na ética empresarial? A confiança mútua e a solidariedade, que nós já falamos, uma consciência crítica, e nós precisamos desenvolver, então, uma identidade que vai trazer uma coerência entre o que diz e o que faz. A definição de princípios básicos e a interiorização dos mesmos. Então, gente, no nosso dia a dia nós temos que ser coerentes. Nós não podemos dizer, por exemplo, que nós valorizamos a honestidade, valorizamos o profissionalismo, se no dia a dia nós não nos mostramos profissionais, nós não nos mostramos pessoas honestas, pessoas fiéis, né? Então, a gente vai trazer aqui para vocês um vídeo que vai discutir um pouco essa questão. Vamos lá ver o vídeo. Olá, o assunto de hoje aqui no Sala de Entrevistas é ética profissional. Como nós podemos nos portar no ambiente de trabalho? Para isso recebo Jean Paes, chefe do Núcleo de Data Center da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos aqui de Rondônia. Bem-vindo, Jean. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Júnior. E é realmente um assunto que está muito em voga nesses dias, que é a ética, né? Isso associado à parte de TI, eu acredito que é algo que a gente pode discutir, isso é bem produtivo para os profissionais que estão aí, para aqueles que estão pretendendo ingressar nessa área tão promissora nos nossos dias. Hoje a gente vai focar nesse assunto de TI, mas é um assunto super abrangente. Ética profissional a gente pode discutir em todos os âmbitos, né? E para começar, como que você conceitua a ética profissional? Eu acredito que dentro do ambiente de trabalho você deve desenvolver primeiramente uma condição harmônica para que as atividades fluam. Então, assim, cada equipe vai estar focado, eu vou falar relacionado à área de TI. Cada equipe está focado em uma certa área e eu acredito que o desenvolvimento dessas atividades, eles devem acontecer de uma maneira em que a minha atividade, ela não prejudique a sua. Então, principalmente dentro da área de TI, infelizmente, nós ainda nos deparamos muito com a questão da vaidade. Então, assim, em algumas situações, isso pode prejudicar. Então, assim, o que seria antiético, o que seria ético dentro do desenvolvimento das atividades? É você desenvolver aquilo para o qual você foi contratado, a função para a qual você foi designado, de maneira que você não venha, através do desenvolvimento da sua atividade, ou dos recursos, ou das possibilidades que você tenha, prejudicar a sua equipe ou terceiros ou interesses que sejam contrários aos seus. Tranquilo. Então, esses pontos podem revelar um profissional ético, né? Especialmente nessa área de TI. Sim, o profissional ético é aquele que está primeiramente alinhado às missões que ele tem que cumprir. E segundo, desenvolver isso de uma maneira harmônica, não é? Porque a gente passa a maior parte do tempo desenvolvendo essas atividades, assim, e no transcorrer dessas atividades, não é interessante que você venha gerar alguma situação ou coisa do tipo
que venha prejudicar a equipe ou que venha te prejudicar. Né? Perfeito. A gente tem a opinião de pessoas diferentes agora em uma enquete. A primeira fala de um perfil mais profissional da informática e uma outra pessoa como usuária de informática de internet. Vamos acompanhar agora. Na área de hardware, quando você leva o seu computador para consertar, uma assistência técnica, essa pessoa que está consertando, ela pode substituir uma peça, ela pode danificar e você nunca vai ficar sabendo, né, o que realmente aconteceu. Na área de software, por exemplo, da mesma forma você pode pedir para alguém formatar a sua máquina. Quando essa pessoa formata a sua máquina, ela pode instalar outros programas que não são do seu conhecimento, que vão prejudicar ou vão espionar o seu computador. Na internet, o que eu considero antiético é você usar tanto a imagem quanto o nome da pessoa para denegrir, né, para ofender, né, para humilhar, para constranger a pessoa, né, nessa rede social, né, que a internet a gente usa como meio para fazer amigos. Agora, se você usa a imagem da pessoa, o nome da pessoa, para constranger, para causar algum tipo de humilhação, para aquela pessoa se sentir mal perante os amigos, eu acho que isso aí é antiético. Então, Jean, primeiro sobre o perfil profissional. Ela nos mostra uma confiança, credibilidade que o profissional deve passar na hora de prestar um serviço também, né? Porque o consumidor não entende, geralmente, quando ele vai consertar um computador, ele não entende, ele não sabe o que vai acontecer, não é isso? Isso, em toda relação existe esse nível de confiança, seja na área de TI, seja na área de medicina, seja na área administrativa, seja qual for a área. Se você procura um profissional é porque você realmente necessita de um conhecimento específico que você não tem. E, infelizmente, já são casos que a gente percebe aí, né, na mídia, através de muitas informações. Às vezes o profissional ele pode, nesse momento, expor o cliente. E de que maneira ele pode expor o cliente ou a pessoa que necessita dessa informação? Através da exposição de fotos, através da exposição de alguma coisa que seja de interesse daquela pessoa, e a gente acredita que isso não é uma atitude ética. Porque assim como você, quando procura um médico, você quer uma opinião acerca de um assunto que você não domina, uma pessoa quando te leva um livro, quando te leva um computador, quando te leva alguma coisa para que você conserte, para que você oriente, ela espera que você tenha uma boa intenção, além de fornecer o seu conhecimento, na resolução daquele problema. Então, assim, essa abordagem que ela teve, ela é uma abordagem muito pertinente, porque são coisas pequenas que às vezes revelam grandes falhas de atitude, grandes falhas de comportamento, grandes falhas de caráter. Né? A segunda opinião é sobre a utilização da internet. Na verdade, a gente já conversou sobre netiquetas, né, de como se portar. Ela está falando também sobre privacidade, né? Um assunto que, mesmo no lado profissional, as pessoas também leigas no assunto também têm essa preocupação, né? Sim. Essa questão da internet, ela é algo que ainda é muito discutido aqui no Brasil, tanto que há pouco tempo foi aprovado o Marco Civil da Internet, que é uma camada adicional de proteção para o usuário de internet. Por quê? Porque durante muito tempo a internet ela foi considerada uma terra sem lei. Então você compartilha parte da sua vida social, você compartilha parte dos seus afazeres, e muitas pessoas, de posse dessas informações, elas acabavam de alguma maneira tentando prejudicar ou denegrir a imagem, ou gerar uma reputação ruim, ou por alguma desavença, ou por discordar de opinião, de religião, de grupo social, de interesses em particular, elas acabavam atacando. Então, assim, eu acredito que ter um comportamento ético dentro do mundo virtual, na realidade, ele é o quê? Ele é a externalização daquilo que você é na sua essência como pessoa. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, se você é uma pessoa que tem dificuldade de se portar por inseguranças ou por uma série de motivos, certamente você também vai deixar isso transparecer no mundo virtual. Então, assim, talvez pelo fato de durante muito tempo a internet ser uma terra sem lei, isso era tratado de uma maneira muito impune, isso era tratado de uma maneira talvez muito irresponsável. Mas agora eu acredito que com as novas fronteiras que foram estabelecidas para isso, a gente vai ter uma condição de ter um uso um pouco mais racional da internet e um uso um pouco mais respeitoso da internet como ferramenta que é utilizada apenas para uma difusão do conhecimento, né? Mas sem que isso venha causar danos a terceiros. Então, falando em ética, é melhor falar de uma maneira mais aberta. Se você é ético, você vai ser um bom profissional, você vai ser um bom membro de família, né? Jean, obrigado por ter aceito o convite. Acho que foi bem interessante esse assunto. Eu também agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse assunto, né? E dizer que
essa é a maneira como eu penso relacionada a isso. Se você é uma pessoa ética, você vai deixar isso difundido em todas as áreas da sua vida. Então, assim, eu acredito que a profissão de TI, ela é apenas mais uma das áreas da sua vida em que você vai deixar transparecer aquilo que você é na sua essência. Obrigado, Jean. Bom, espero que tenhamos ajudado você a pensar um pouquinho mais de como ser um profissional ético. Bons estudos e até a próxima. Ok, então a partir desse vídeo nós podemos refletir um pouco aí a respeito da ética profissional, né? Ou seja, qual é a conduta que eu tenho que ter enquanto profissional com os meus colegas de trabalho, né? Nós vimos que a ética empresarial é a conduta da empresa no mercado, né? Como que essa empresa está se conduzindo diante dos seus clientes, diante dos seus fornecedores, diante dos seus profissionais, dos seus colaboradores, né? Então, como que essa empresa está dentro das suas relações, do seu network, né, dentro das relações profissionais, se relacionando com esses pares. No caso da ética profissional, é como você, como eu, enquanto profissional, estou me conduzindo nas minhas relações com os meus colegas, né? Nós temos ali uma observação no nosso chat, que depois a gente vai comentar mais profundamente, a respeito de que uma conduta ética, né, é uma conduta que vai nos garantir, né, que nós estaremos dentro da empresa, vai garantir a nossa permanência na empresa. Bom, se eu quero garantir o meu emprego, me relacionar bem com as pessoas, eu tenho que me conduzir eticamente. E dentro da ética profissional existe o que nós chamamos de códigos de ética. Então, o que são esses códigos? Vamos ver aqui. Os códigos de ética profissional, ou código deontológico, não sei se vocês lembram dessa palavra na aula passada, né? Que nós vimos que deon quer dizer dever. Então, o código que vai nos dizer o que nós devemos fazer, né? Então, é o conjunto dos deveres exigidos no exercício de uma determinada profissão, que se expressará em obrigações, olha aí a ideia do dever novamente, ou seja, que o que um profissional deve fazer e o que ele não pode fazer no exercício da profissão. Então, esses códigos de ética profissional, eles vão já nos orientar, né? Eles vão nos dizer o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. No vídeo ficou bem claro aí pra gente que existem algumas atitudes, né? Algumas que nós não podemos estar tendo, alguns comportamentos que são considerados antiéticos e imorais em qualquer profissão. Então, esses comportamentos devem ser, né, nós não devemos ter esse comportamento que são considerados imorais, ou seja, devem ser excluídos do nosso agir moral. Já os comportamentos que são considerados éticos devem ser um exercício diário para a gente. Então, diariamente, nós devemos agir a partir dos valores e dos conceitos morais. Aí a gente vai ter aí uma relação também entre a ética empresarial e a ética profissional, porque cada empresa tem os seus valores, né? Então, o seu agir ético enquanto profissional, ele tem que estar também em acordo com esses valores éticos da empresa. Então, você não pode, se a empresa valoriza a solidariedade, você não ser um sujeito solidário, porque tanto você não vai estar agindo de acordo com a ética profissional, quanto não vai estar agindo de acordo com a ética empresarial. Então, o código deontológico ou código profissional é esse código que vai nos informar o que nós devemos e o que nós não devemos fazer em termos de comportamento ético dentro da empresa. Nós trouxemos aqui também uma discussão a respeito da ética na área da informática, né? E aí traz alguns problemas éticos que inclusive foram apresentados aí no vídeo. Ou seja, o roubo de software
cópias, hackers, disseminação de vírus, invasão e destruição de banco de dados, invasão de privacidade, espionagem, roubo em contas, entre outros. Então, esse tipo de comportamento aqui, além de outros que foram expostos no vídeo, eles vão estar diretamente ligados à imagem do profissional, né? Então, a imagem do profissional depende do que ele faz e do que não faz, do empenho e dedicação nas relações sociais e profissionais. Então, gente, nas nossas relações profissionais, especialmente vocês que vão ser profissionais aí em um mundo digital, que como nós vimos no vídeo, até pouco tempo era um mundo sem lei, né, uma terra sem lei, agora já estão definindo aí as leis, as normas para as relações sociais dentro desse mundo virtual. Nós temos que levar em consideração o seguinte, que esse mundo virtual, né, apesar desse nome virtual, é um mundo em que as pessoas reais estão se relacionando lá. Você, no seu trabalho, quando você for desenvolver as suas páginas, né, as páginas comerciais, você tem que levar em conta, né, e ter em mente que quem vai acessar aquela página vai ser uma pessoa real. E que o que você colocar naquela página tem que ser real também, né? Tem que ser fidedigno. Você não pode, como aqui é o mundo virtual, eu vou colocar essa informação e a pessoa que vai estar lá do outro lado do mundo, não sei onde é que essa pessoa vai estar, eu não estou perto dela, ela não vai saber quem sou eu, então pronto. Não é assim, né? Da mesma maneira que você se relaciona com seu cliente face a face, né, tete a tete, você também tem que se relacionar com esse cliente que está do outro lado, que está na rede, né? A responsabilidade, a integridade e a honestidade tem que ser a mesma, porque isso vai fazer com que a sua imagem, né, seja vista no mercado. Porque a pessoa que vai te contratar, ela vai analisar a tua página. Vamos ver essa página, se essa página está seguindo os preceitos morais, os preceitos éticos. Aqui nessa última frase tem uma coisa bem interessante, que eu acho fundamental. Que a nossa imagem, ela depende do que nós fazemos, mas também depende do que nós não fazemos. Isso é interessantíssimo. Por quê? O que você não deve fazer, né, para você ser considerado um sujeito ético? Você não pode ser desonesto, né? Então, se você for, é muito mais o que você não faz. Muitas vezes, por exemplo, você vai contratar alguém, você fala assim, olha, eu tive tanto problema com um funcionário tal, porque ele fazia essas e essas coisas. Aí a pessoa que vai indicar outra diz assim, olha, pode contratar esse aqui, porque este aqui eu tenho certeza que não vai fazer isso. Então, é nesse sentido que eu digo, a nossa imagem está no que nós fazemos, mas está também no que nós não fazemos, né? E aí, como foi visto no vídeo, muitas vezes você, por não entender de informática, por não entender nada de TI, ficar precisando de um profissional que precise de informática, qual é o seu medo, né? O que você teme? Poxa, como eu não entendo nada deste mundo, eu vou estar nas mãos de uma pessoa que eu tenho que ter total confiança nessa pessoa, né? E essa confiança, gente, é uma questão moral, é uma questão ética. Não tem nada que vá fazer com que você ateste que você é um profissional ético e moral. Só o que pode atestar é o seu comportamento ético ou o seu comportamento moral. Isso vai atestar se você é um profissional que merece ser confiado, né? Se é um profissional confiável ou não, ok? Então, essas reflexões têm que ser, né, diárias. O tempo todo você tem que estar refletindo isso aí, ok? A tarefa que nós trouxemos hoje é uma tarefa que traz um texto sobre a ética profissional e duas questões que vocês vão refletir aí sobre o ser ético e o ser não ético, vamos chamar assim, classificar assim.
também no retorno, nós vamos reforçar algumas ideias que talvez não tenham ficado muito claras. E para isso eu preciso que vocês lá no chat com o professor Mel, que coloquem as dúvidas. Olha, durante a aula eu não entendi tal concepção, ou essa explicação não ficou clara, né? Vamos interagir nesse sentido. Nós vamos fazer aqui, vamos verificar as informações que vocês trazem e vamos explicar para vocês, ok? Então, vamos para as atividades. Olá, bem, nós estamos de volta, o professor Mel que já recebeu aqui bastante retorno, estamos muito felizes aí com a participação de vocês e o professor Mel que agora vai ler o que nós já temos aqui de retorno, ok? Bom, pessoal, primeiramente a gente quer agradecer a todos os polos que estão participando, né? Desde lá do polo do Acre, lá do IFAC, da Baixada do Sol que está participando conosco, e todos os polos aqui, desde Ariquemes até Cerejeiras, tá bom? Mandando um abraço aí para todo mundo. O texto que vocês têm em mãos é sobre a importância da ética profissional. Ele diz assim: a ética é um conjunto de normas morais pelas quais um profissional deve orientar seu comportamento na profissão que exerce. É uma virtude que não pode ser separada da vida pessoal e profissional, sendo um conjunto de valores que deve reger a vida de todo ser humano. A formação de uma consciência ética não envolve somente o profissional e a organização, mas toda a sociedade. Agir em conformidade com a ética diz respeito a cada indivíduo, a cada grupo profissional e à sociedade como um todo. A prática da ética profissional insere nos deveres relativos à responsabilidade de cada um ter um seu trabalho. Por isso, exercer uma atividade com ética é imprescindível para o desenvolvimento do homem e das organizações. Dentro desse contexto, é fundamental proporcionar aos colaboradores a oportunidade de inovar e ampliar a capacidade de aprender, pensar e valorizar as contribuições individuais, fortalecendo a articulação entre as diversas equipes. Assim, deve-se procurar manter uma relação de trocas de ideias e conceitos na qual os colaboradores sintam-se participando de um processo que contribui para o agir ético. Resumindo, podemos afirmar que a atuação de um profissional deve ser pautada pela integridade, confiança, lealdade, bem como pelo respeito, pela valorização do ser humano, uma vez que os seus princípios éticos influenciam significativamente na sua imagem perante o mercado de trabalho. Esse foi um texto extraído do Jornal do Comércio de 10 de junho de 2012. E a nossa atividade ela consiste em duas perguntas, que os grupos aí nos polos teriam que identificar. A primeira, de acordo com o texto, aponte as principais condutas éticas que devem nortear o profissional no exercício da sua profissão e justificar a resposta. E a segunda questão, os grupos deveriam aí refletir que, por outro lado, identifique quais os comportamentos que podem ser considerados antiéticos nas relações profissionais. O texto ele é importantíssimo, ele mostra para nós os princípios éticos como lealdade, como respeito, como a confiança, como a integridade, né? Ele coloca, ele posiciona, direciona, na verdade, a postura do profissional ético na empresa, onde ele vai exercer e dentro da sociedade. O texto, ele traz tanto a definição, quanto ele nos mostra que essa prática profissional, ela traz consigo a responsabilidade que cada um tem. E mostra também que os colaboradores da empresa, eles não podem ser excluídos. Se eles estão dentro de uma corporação, eles também têm o seu momento de fala, porque senão daqui a pouco você tem um chefe autoritário. É o que acontece muito e você acaba, então, de repente, tendo que identificar qual é o posicionamento ético, qual é o posicionamento antiético e assim sucessivamente. Eu vou trazer aqui as respostas dos grupos, professora Cléo, para a gente, então, fazer a interação. Primeiro, a gente teve a participação da tutora Iraquel e ela trouxe, ela fez a pergunta que você falou ao longo da aula, a diferença entre ética empresarial
e ética profissional. E ela queria saber, né, ela está lá no polo de Espigão, e queria saber, com pormenores, qual é essa diferença entre ética profissional e ética empresarial. Aí, depois dessa fala, aí a gente fala as respostas dos alunos, que a gente faz o bate-bola. Ok. Bem, eu vou trazer aqui novamente o slide que fala da ética empresarial, para que nós possamos verificar que a ética empresarial, ela trata aqui da questão do compromisso da empresa, né? Do compromisso da empresa na sua relação com os clientes, com os fornecedores e com os funcionários. Então, essa postura ética que nós estamos trazendo aqui é da empresa, ou seja, quais são os valores que essa empresa assumiu, né? E como ela vai atuar, qual a sua conduta ética nesse mundo empresarial. Então, no mundo empresarial e dentro dessas relações de valores, quais são os valores dessa coletividade, dessa empresa enquanto coletividade? Então, o princípio básico é que deve prevalecer o nós sobre o eu, né? A questão da solidariedade. E aí eu trouxe aqui a questão da identidade para a gente entender que essa identidade aqui é a identidade da empresa, né? Porque quando uma empresa se coloca no mercado, ela vai estar colocando seus valores. Então, a empresa, ela vai dizer, né, para os seus clientes que ela tem determinados produtos, que ela tem determinados serviços. Então, quando ela diz que ele tem esses produtos e esse serviço, ela tem que ter coerência entre o que ela diz e o que ela faz, né? Então, a empresa não pode oferecer um serviço de alta qualidade ou um serviço que traz algumas coisas incluídas e quando você vai receber o serviço, você não recebe aquilo que foi ofertado, aquilo que foi oferecido, aquilo que a empresa lhe vendeu, né? Então, a ética empresarial está da empresa para os seus clientes ou para os profissionais, porque a empresa pode contratar o profissional dizendo, olha, a nossa empresa ela tem um processo de progressão profissional, você vai entrar nessa função, mas nós temos aí todo um procedimento de progressão e de repente a pessoa fica na empresa anos e anos e percebe que essa progressão nunca chega, né? Então isso não é uma conduta ética da empresa. Então, tanto em relação aos consumidores, à sociedade, quando a empresa oferece para a sociedade um serviço e essa empresa não oferece. Então, ela está agindo, né, está tendo uma conduta antiética. Da mesma forma, em relação aos seus profissionais. Já a ética profissional é a ética relacionada ao profissional, né? Então, é a conduta ética do profissional, tanto na empresa quanto na sociedade. Porque a primeira conduta ética do profissional é ele ter uma formação, né? Então, nós estamos fazendo o que hoje aqui? Hoje, nós estamos no processo de formação profissional, né? Vocês estão aí recebendo essa formação e isso é uma conduta ética de vocês. Por quê? Porque vocês querem se inserir no mercado, mas vocês não vão fazer um currículo fictício, né? Isso seria antiético e imoral. Então, por uma conduta ética, vocês estão nesse processo de formação. Então, a conduta ética do profissional, ela começa no momento da sua formação, né? Então, agora, vocês estão agindo eticamente, porque vocês estão se profissionalizando e quando chegarem na empresa, vocês vão poder atender tanto a empresa que lhe contratou, quanto o cliente que necessita dos seus serviços e do seu profissionalismo. Porque quando o cliente contrata a empresa, ou vai usar o serviço da empresa, ela espera o quê? Que os profissionais que estão na empresa estejam devidamente capacitados e tenham uma conduta tanto profissional quanto ética para atender às suas necessidades. Então, a diferença básica é essa. A ética empresarial diz respeito à conduta da empresa e a ética profissional diz respeito ao
ao sujeito ético enquanto profissional, né? Porque enquanto profissional ele tem um compromisso a mais com a sociedade, que é o compromisso de responder profissionalmente às necessidades do usuário que vai fazer uso do seu serviço, ok? Vamos para as respostas de vocês. Vamos lá então para as respostas aqui, né? Antes, porém, eu gostaria de avisar para todos os nossos alunos dos polos que as atividades foram prorrogadas da aula 1, 2 e 3. Só que se você acessar a atividade de hoje, ela vai, na verdade, vai estar disponível da aula 3 somente amanhã. Então, todas as atividades aí até o dia 25, tá? Vamos para as respostas, que é o que nos interessa aqui. A aluna Sirlene, lá de Alta Floresta, na questão de número 1, ela responde o primeiro questionamento, que fala sobre as atitudes éticas, né, lá na empresa, da seguinte maneira: integridade, confiança, lealdade, respeito e valorização do ser humano. E na questão de número 2, que fala sobre a postura antiética, ela colocou aqui falar mal da empresa que trabalha, né, onde ela faz parte dessa empresa, se ela vai bem, se não vai, né, ela coloca também sair apontando defeito, criticando os demais profissionais que nela atuam, e em vez de dar situações para melhorar, fala mal, denegrir ali os próprios colegas de trabalho. O aluno Márcio, também de Alta Floresta, na questão de número 1, responde que uma das posturas éticas aí seria a responsabilidade como um princípio, né? Devemos ser responsáveis no nosso trabalho a fim de exercer nossa cidadania com direitos e deveres. E na segunda questão, levar problemas pessoais para a empresa, briga entre casais, que são considerados normais, porém antiético, ficar contando para os colegas de trabalho em pleno horário de trabalho, né? E lá no Acre, o polo da Baixada do Sol, os alunos Eliésio, Cosmo, Lara e Iranildo, na questão de número 1, responde desde o respeito à valorização do que faz, de princípio a ética que abrange um todo na sociedade. Em relação ao profissional, deve-se ter a conduta de um ser capaz de se comunicar, repassar o que aprendeu de forma, em momento algum, chegar a ferir os sentimentos de moralidade da outra pessoa, dando a oportunidade de inovar, ampliar a capacidade de aprender, pensar e valorizar suas contribuições individuais e procurar manter uma relação de trocas de ideias e conceitos. Então, professora Cléo, nós pedimos na nossa atividade justamente atitudes entre a questão ética, a postura ética dentro da empresa e a postura antiética. E agora a senhora está com a palavra para mediar aí essa resposta dos nossos alunos, que todos estão participando aqui. Ariquemes, Médici de Paraná, Candeias aqui perto da gente. E poxa vida, na nossa penúltima aula estamos super felizes, né, com essas participações, porque essas participações é que dão aqui o ânimo para a gente, viu? Vocês continuem participando. Muito interessante as colocações de vocês, eu quero agradecer todos os polos que estão participando, espero que na próxima aula, como é a nossa aula de revisão de prova, né, vocês têm que ir participando durante a aula, porque a gente não vai ter mais esse feedback aqui do retorno, né, depois a gente já vai para a prova. Então, interessante que no início da aula o professor Melk já receba as dúvidas de vocês para que a gente possa tirar todas as dúvidas durante a próxima aula, que é a nossa aula de revisão. Aí durante a semana também, se vocês quiserem colocar no fórum para o professor já as dúvidas de vocês, porque aí a gente já vai, né, na aula já traz essa devolutiva para vocês. As respostas estão perfeitas, porque todos vocês estão trabalhando com a questão dos valores, dos princípios éticos, né? E aí, assim, nos deixa muito feliz, porque nós estamos aqui durante essas 3 aulas falando da moral, falando da ética, da diferença entre uma e outra, né? E o que a gente percebe é que está bem compreendido, né? Que nós temos uma moral social, que são as normas, mas para que nós possamos conviver em sociedade, viver bem, né? Viver harmoniosamente, nós precisamos trazer aí os princípios, buscar os princípios, como a honestidade, a solidariedade, que vocês colocaram aí para o professor, que eu achei
muito importante essa questão da solidariedade que vocês colocaram, porque em uma empresa, ou mesmo nas relações sociais, nós não podemos estar vendo o outro como um rival, né? Porque você já entrou na empresa, você faz parte daquele grupo, aquelas pessoas não são suas rivais, né? Você não está competindo com ninguém. É claro que nós queremos progredir, né? Se tem uma progressão na empresa, todos nós queremos progredir. Mas essa progressão, ela não vai se dar uma vez que você haja de forma imoral, antiética contra a pessoa, porque nós estamos sempre sendo observados, né? Como nós já falamos anteriormente. Nós vivemos em um mundo em que todos estão sendo observados. Então, para que você não deslize, né, não esqueça que está sendo observado, faça sempre a coisa certa. Busque sempre os princípios, porque aí você não tem perigo. Você vai estar sempre agindo honestamente, vai estar sendo leal, vai estar colaborando. Isso com certeza vai ser observado na empresa. Eu faço parte de uma empresa há 12 anos. 12 anos eu estou na mesma empresa. Já vi muita gente entrar, muita gente sair, desde diretores da empresa, né? E a gente verifica que nessa rotatividade, muitas vezes, o que levou a pessoa a sair não foi porque ela não era um bom profissional. Era um ótimo profissional do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista moral, não era uma pessoa que contribuía eticamente, moralmente para o engrandecimento da empresa. Então, não se enganem, você tem que ser um ótimo profissional, um técnico assim, que busca sempre estar se profissionalizando cada vez mais, mas você tem que ser também aquela pessoa que tem uma moralidade, que tem uma ética, porque é isso que vai fazer a diferença nas suas relações sociais, ok? Vamos lá, professor, mais alguma observação? Tem na verdade, dois questionamentos, né? Nosso tempo está remido aqui, mas o questionamento lá de Ariquemes é o seguinte: um cliente deixa o seu notebook em um certo estabelecimento para manutenção, pois o mesmo não liga. Semanas e meses se passam e o cliente não tem uma resposta, um retorno sobre a manutenção desse notebook. Então o cliente requer o objeto de volta, mas o TI, né, o profissional da tecnologia da informação, se nega a entregar o notebook. Por fim, quase que por uma ameaça jurídica, ele entrega o notebook. O cliente, desconfiado da demora, leva o notebook para outro profissional de TI, pois o dono suspeitava que o anterior tinha trocado alguma peça do seu notebook. Qual a postura do novo TI quanto ao ocorrido? Relatar ou não a fraude de peças? Nesse caso, se foi constatada a troca ou não? É a pergunta lá do Bruno, do Polo de Ariquemes. Bruno, realmente o nosso tempo já está bem curto, mas essa é uma situação complicada porque, no caso, esse profissional teria que conhecer essa máquina anteriormente ao ocorrido, né? Porque se esse profissional não conhecia a máquina e se essa máquina já passou por outros processos de manutenção, aí o profissional não vai saber. Agora, se a máquina nunca passou por um processo de manutenção, aí o profissional vai ter condições de observar e verificar se as peças são originais ou não. Mas, de qualquer forma, é uma situação complicada. Eu entendi a sua pergunta no caso do profissional ser ético com o seu colega. Eu acredito que deve ser essa a sua pergunta, né? Mas a questão da ética, ela está no princípio. Se realmente ele constatou que houve uma troca de peças, ético é ele informar que houve, mas como eu já falei, ele só pode saber disso se ele conhecer muito bem a máquina, senão fica complicado, ok? Gente, muito obrigada, valeu a participação de vocês. Na próxima aula a gente espera essa animação novamente, essa participação, para a gente poder fazer a revisão. Boa noite para vocês, que tenham uma boa noite, uma boa semana, e na semana que vem a gente aguarda vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professora Cléo, reforçando que a atividade da aula 3, né, foi prorrogada também para o dia 25. Então, a partir de amanhã, todos os alunos que entrarem aí no ambiente virtual
vão poder então estar acessando e participando e interagindo, que vocês vão ter até o dia 25 aí para nos dar um retorno, tá ok? Boa semana e até a próxima aula de revisão e prova. Obrigado, professora.